Aí, dona Viviane Luiza Voese. Rapaz, que nervoso. Meu coração. Mas não morre disso, viu? Não tivemos nenhum caso de falecimento depois da live ainda. É que eu não sei nadar, sabe aquela história que atira no rio primeiro? Eu não sei nadar, menino. Aí a gente fica nervoso, sabe? Aí vai Mas passar. não tem problema. Se tu for te afogando aí, alguém te salva, não dá nada. Olha a música para te receber, hein? Que tal? Com esse marido poeta aí, não é fácil, né? É vida demais, né? Tava inspirado o menino aí quando ele fez essa musiquinha, hein? Tava inspiradinho. Ô, tu tá bem? Tudo Saudade. certo? Ah, já vi que foi do cabeleireiro, né? As meninas sempre estão indo no cabeleireiro. Não, não foi, ajeitou em casa mesmo. É, shampoo liso de cinema da Embeleze, recomendo. Um rímel, um Então, batom, tudo foi certo. o Galto Make, então. Bem barato. Muito bem, Vivi. Poder ouvir um pouco a tua história, o teu testemunho de fé, a tua caminhada, a tua longa caminhada de cenáculo, a tua caminhada de vida. Muito bem-vinda mais uma vez. Abre o teu coração. Ritmo, Malia, vamos lá então, né? Como tu já disse, então, meu nome é Viviane Luiza Voese, mas eu prefiro Vivi, tá, Fernando? Vivi, não é Viviane. Vivi. Viviane parece que tá de mal comigo. Nasci em São Sebastião do Caí, mas a minha memória de casa, de lembrança, assim, de onde eu sempre morei foi Portão, né? Eu lembro que a gente morou em Campo Bom, quando eu era muito pequenininha, mas eu não tenho essa memória. Aliás, eu tenho pouquíssima memória da minha infância de pequena, assim. Não sei, eu tento me lembrar, mas é alguma coisa, algum bloqueio não me permite, não sei. Então, a minha memória mesmo é de morar em Portão. Meus pais, né, minha mãe, meu pai, a Helena e o Luiz. O Lui da Capela, talvez muita gente da Capela conheça, né, que eu tenha conhecido ele. Tenho uma irmã, a Morgana, também cenante. A gente tem 10 anos de diferença, né? Ela nasceu no dia 20 de maio, fez 34 agora também semana passada. E eu brinco que eu sou 10 anos mais velha e 5 dias mais nova, porque eu faço 5 dias depois dela, né? Então eu brinco sempre isso. E ela foi meu grande presente de aniversário, assim. A minha irmã foi meu primeiro filho, assim. Eu amo ela, cuido e protejo, até ela nem gosta muito, ela é mais reservada, assim, como uma filha. Porque meus pais trabalhavam muito, né? Tinham que trabalhar para sustentar a casa e quem meio que tomava conta dela, assim, era eu. E aos 2 anos de idade, então, ela foi diagnosticada com câncer, né? Ela teve um câncer pequenininha, com 2 aninhos, retinoblastoma. É um câncer ocular, foi bem, bem sério, assim. Fez cirurgia, fez todo um processo, né, que tem de quimioterapia, fez 34 sessões de químio, tudo. Então foi um processo muito complicado para minha família, assim, onde a gente precisou de doações, a gente fazia rifa para ajudar em todo o tratamento, porque, né, nós morávamos em Portão, o tratamento era todo Porto Alegre. Então tinha que ficar no hospital. Minha mãe, às vezes, quando ela fazia cirurgias, que foram, né, mais que uma, reparadoras, tudo, ela ficava no hospital. Então, hoje eu nem faço ideia quanto é que custa. Mas na época era muito caro. Então, a gente fazia rifas, tudo assim, de ter familiares que nos ajudavam até com rancho, assim. Até era engraçado, assim, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito orgulhosa, ele não aceitava, assim, era muito difícil convencê-lo. Então, meus tios às vezes tiravam ele de casa e diziam, vamos no mercado, vamos comprar alguma coisa. E minha tia colocava o rancho pela outra porta para ele não ver, porque ele não aceitava que ele não dava conta do sustento, sabe? E aí o tempo foi passando, então eu que tomava, a minha mãe trabalhava, né? Meus pais trabalhavam, eu cuidava da minha irmã, eu cuidava de todo o serviço da casa. E eu não tenho muito para dizer, assim, sobre a minha infância de casa, porque realmente eu não me lembro. Tentei buscar pela memória, mas eu me lembro assim de mais velha já. Eu fui uma criança cuidada pelos outros. Só que eu também não me lembro disso. Então, às vezes ela me conta, fulana te cuidou, tu lembra dela? Eu disse, não lembro. Eu não sei, eu acho que eu sentia meio abandono, assim, e preferi não lembrar disso, né?
Talvez Talvez psicologicamente a memória fez questão de não ficar lembrando. Até ela me conta que às vezes eu apanhava, eu disse, mãe, não lembro de nada disso, né? Acho que eu não quero lembrar, na verdade. Então deixa lá Que bom, isso guardadinho. ficou para trás e passou bem, né? Então. Até eu conversando com o Sandro agora sobre a coisa, eu disse, meu Deus, eu não lembro, eu não sei o que dizer porque eu não me lembro. Então deixa lá no guardadinho onde tem que estar, né? Maravilha. Já esperei. E aí, então, o tempo foi passando, né? Meu pai trabalhava em fábrica de calçado, minha mãe também. Minha irmã ficou curada, graças ao bom Deus, hoje é repleta de saúde, né? Aí ele foi transferido para a cidade de Encruzilhada. E aí, então, eu conheci o Sandro lá, a gente começou a namorar em 94, em Encruzilhada. Os caminhos de Deus que a gente não conhece, né, Fernando? A gente começou a namorar em 94, em 95 a gente ficou noivo. Final de 95, a fábrica lá fechou por vários problemas da época, assim, nós voltamos para Portão, mas eu tava noiva, né? Então, como fazer com o meu noivo, assim, eu não queria deixar ele, né? Imagina, conquistei o bichinho, né? Queria trazer ele de volta. Então, eu fico muito feliz, assim, porque o Sandro, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da família, do emprego, dos amigos e foi morar em Portão com nós. Eu espero muito estar podendo fazê-lo feliz e fazer valer a pena essa largada que ele fez da vida dele para ir junto com nós para Portão, né? E aí, então, os meus pais se separaram em fevereiro de 96. Meu pai foi embora, arrumou outra pessoa e foi embora viver a vida dele com essa mulher. E desse relacionamento eu tenho um outro irmão, que é o Demétrios. Daí eu tenho um irmão por parte de pai. A gente convive muito pouco. Minha irmã tinha 9 anos na época. Então, o que os vizinhos vão falar? Uma mulher separada com 2 mulheres dentro de casa. Então, uma casa com 3 mulheres. E aí, a minha filha, porque o Sandro praticamente começou a morar lá em casa, né? Ele tinha o lugar onde ele morava, mas ele foi se chegando. Dormia lá em casa um dia, outro dia ele dormia também. Foi se chegando. E a mãe disse a seguinte frase pra mim, assim, ou vocês casam, ou vocês separam. Saiu lá de Encruzilhada, eu vou deixar ele voltar? Não vou, né? Aí, meio sob pressão, né? A gente casou, então, em setembro de 96. Em agosto de 97, ele começou a trabalhar na empresa que ele trabalha até hoje, aqui em Butiá, que hoje a gente mora aqui, né? Então, eu vivia em Portão e ele vivia aqui, e assim a gente viveu até a cada 15 dias, de ter festa de aniversário programado para ele em casa, com os amigos, tudo convidado, ele me ligar, não vou poder ir, porque eu vou para outro lugar, ter que cancelar a festa toda na sexta-feira. Então a gente já passou por muitas coisas nessa distância, né? Aí veio a solidão, né, Fernanda? A minha casa era dividida com a casa da minha mãe, então ela nos cedeu um quarto, uma pecinha que a gente fazia a cozinha, o banheiro era na rua, então a gente dividia o banheiro. A gente brinca, né, que a minha cozinha era assim, eu tinha uma mesinha que ela era redonda, mas que fechava. Então, quando abria, eu conseguia pegar as coisas na geladeira, no fogão, na pia, sem levantar da mesa. A gente conseguia acessar a cozinha toda sem precisar levantar, porque ela era desse tamanhoquito assim, né? Então veio a solidão, eu troquei a noite pelo dia, às vezes a minha mãe saía para trabalhar e eu dormia a tarde toda, o dia todo, né? E aí veio a vontade dos filhos, né? A vontade dos filhos e nada dos filhos e aquela coisa, e eu fui entrando numa depressão. Sem saber que era depressão, porque não era uma coisa que eu me enfiei dentro de casa, que eu não saía para lado nenhum, não era isso, era só aquela tristeza, sabe? Aquela solidão. Aí a minha mãe foi convidada para fazer o cenáculo em fevereiro de 2004. Ela fez o 33º. Logo, me convidou, né? Quem convidou a tua mãe, Vivi? Foi a Nice, mãe da Rosângela, que aí também teve o Marcelo, que teve todo aquele problema também. Ela convidou a mãe, porque a gente fazia as novenas junto, a gente fazia terça, a gente fazia as novenas de Natal, de Páscoa, tudo. Então a gente virou amiga e ela convidou a mãe. E a mãe me convidou, mas foi uma turminha ali fazer. Mas o que dizer, assim, cenáculo não tem o que explicar, o que dizer, assim. Eu tive várias curas dentro do cenáculo, mas eu acho que a principal de todas foi no meu retiro. Como a gente sempre fala que o cenáculo a gente não se explica, a gente se vive, né? Porque cada momento serve para uma pessoa.
O meu foi sábado de tardezinha ali. Depois do que eu ouvi daquela família maravilhosa, o Paulo e a Neres, que eu guardo com muito carinho dentro do meu coração, né? Do Pedrinho, das meninas. Eu guardo essa história, sempre assim, tive a oportunidade já de agradecê-los várias vezes. Então eu podia pegar minhas coisinhas, colocar dentro da mala e alguém me levar para casa, porque eu ia continuar perseverando para sempre, porque ali foi o meu cenáculo. Ali Deus abriu todo o meu coração e ali eu entendi que família não é só a tradicional, tem vários tipos de família, né? Então eu participava do grupo de portão, depois que eu fiz o retiro. O Sandro fez em agosto, né? Ele fez depois. O grupo, a gente fazia visita à casa de abrigo, ao orfanato lá. A gente ia no hospital e na casa de abrigo também. E lá a gente conheceu um pimpolim ligado em 220. E foi meio que paixão à primeira vista, assim. A gente chegava lá, ele levantava as mãozinhas, ele ficava dentro do chiqueirinho 24 horas por dia. Porque era uma tia para quase 30 crianças, acho que eram 22 crianças na época. Então, ele era um terror, então ele não podia ficar solto, tinha que ficar meio que presinho naquele lugar. E ele ia pro colo do Sandro, ninguém mais tirava. Eu dizia, vem com a tia, vem com a que tia. Ele não queria mais saber da tia, era só o Sandro. Ele levantava as mãozinhas assim, tô aqui, né, me dá colo. O Sandro pegava ele e ninguém mais tirava. E aí, no ano de 2004 mesmo, a gente já estava nesse processo, né, de visitação. A gente entrou no fórum para pedir a guarda dele, todo aquele processo de adoção que tu tem que fazer, né, para entrar na lista, tudo. E aí a gente foi fazer o reencontro de 2004, o 9º reencontro. E aí vem os milagres, e lá foi a primeira vez que eu peguei o microfone na mão assim, né, consegui falar o que eu precisava falar para Deus, né? Tinha muita gente ali, mas foi para Deus que eu falei, e para Nossa Senhora. Eu tenho certeza que ele olhou para baixo e me viu, sabe? Foi 2005. Na quinta-feira de 2005 saiu a guarda provisória dele. A gente fazia visitas, tudo, tinha que devolver ele lá, então a gente pegava no final de semana, no domingo tinha que devolver. Era horrível a situação. Depois a gente ia visitar de novo, ele nem olhava na cara da gente. A gente chegava perto, ele ia para outro lugar. É o abandono de novo, né? Eles não entendem isso. Aí eu nunca me esqueço uma vez que nós estávamos almoçando. O Sandro estava recente-chegado do serviço, acho que era jantando. Recente-chegado, ele levantou, nós comemos e ele foi tomar um banho e ele levantou e nós conversando, ele tirou o cinto para tomar banho, né? Foi tirando o cinto. E o André entrou em desespero. Ele dizia, sinto não, tio, sinto não, tio. Meu Deus, aquilo foi desesperador pra nós, sabe? Aí o Sandro pegou ele, acalmou, mostrou o cinto, fez ele pegar no cinto, fez ele ajudar a guardar, né? Pra ele entender que aquilo não ia machucar ele, né? Aí a gente foi no reencontro, então, no 10º reencontro, batizar o Andrei. O batizado dele foi o padre Bernardo, querido. E aí, quando o padre Bernardo pegou a garrafinha pra molhar ele, assim, ele já tinha 3 anos, né? Ele disse, eu vou tomar banho? Ele disse, não vai tomar banho. Aí, então, no dia 11 de outubro de 2006, eu recebi uma ligaçãozinha da minha tia, dizendo que tinha uma menininha, pequenininha, bebê de 3 meses, que estava para adoção, que a mãe não podia cuidar, se eu queria, né? Tu disse, oxe, onde é que eu busco, né? Claro que eu quero, já, imediatamente. Mas antes de falar com o Sandro, né? Eu não sou sozinha. E o Sandro brinca que nós dois somos os opostos, assim. Que é ele com os pés no chão, segura, porque senão eu vou, né? Se não me segurar, eu vou. E aí eu, não, então, liguei pra ele, a gente conversou muito. Daí eu disse pra ele, Sandro, assim, eu quero. Ele disse, posso pensar? Ele tava aqui, né, trabalhando. Eu lá em Portão. E aí eu disse, claro, não, pensa, né? Aí depois ele me ligou. Aí ele disse que ele foi ler o Evangelho do dia. E o Evangelho do dia era o Bom Samaritano. Ele disse, vamos pegar. Deus está nos dando, é para nós. É nossa essa missão. E a gente quer. À 1h30 da tarde eu tava com a minha filha no colo. Cor de rosa, com os cabelinhos assim. Linda, linda de viver. Olhei pra ela, assim, eu disse Maria Clara, né? Porque ela era toda branquinha. E ela veio no dia de Nossa Senhora Aparecida. Ela não podia ter outro nome, né? Então, mais uma vez, Maria me
dizendo, oxe, tô aqui, tô intercedendo. E aí, então, no reencontro de 2006, nós fomos agradecer a Maria Clara, né? Fomos com o Andrei e fomos agradecer a Maria Clara. E aí, em maio de 2008, super bem, assim, fomos passear no shopping com aquela criançada, né? O Andrei tinha que segurar, Maria Clara bebê, era carrinho, era bolsa, era tudo quanto é coisa. A gente foi sair do shopping pro estacionamento para pegar o carro. Quando eu peguei assim na porta, eu tonteei, né? Espera. E recuperei, fiquei quieta. Fomos para casa da minha tia, que é a madrinha da Maria Clara, que foi a condutora de todo o processo, né? Que foi o canal de todo o processo. O Sérgio e a Sandra, também de Sapucaia, são os padrinhos da Maria Clara. Um grande presente também na nossa vida, nos ajudaram muito. O primeiro berço dela foi eles que deram. Nossa, foi muito lindo, assim. Fomos para casa da minha tia essa jantar. E aí, fui ajudar a arrumar a mesa dela pra janta. Fiquei tonta de novo. Aí a minha tia, muito sensível, ela olhou pra mim e disse, tu tá grávida. Eu disse, capaz. Na quarta-feira da semana do Dia das Mães, então de 2008, eu fiz o teste de farmácia. Sozinha em casa, às 8 horas da manhã, seja feita a tua vontade. Quando eu olhei menino, quase infartei. A primeira pessoa foi a minha irmã, porque eu morava nos fundos da casa da minha mãe, né? Aí minha mãe já tinha feito outra casa. Bati na porta dela, ela saiu toda meia sem entender nada. Eu disse, eu tô grávida. Já foi aquela festa. A segunda pessoa a saber foi a Lucélia, que eu contei pra ela. Desde o primeiro momento eu já quis e já amei. Mas era um momento muito complicado, né? Era um momento que a gente estava descobrindo que o Andrei tem um problema, né? Então ele estava entrando na escola, ele fez o AUE na escola. A gente teve que tirar ele da primeira série com 6 anos de idade. Depois de 2 adoções, veio a gravidez, né? No mês de Maria, uns dias antes do Dia das Mães. Mas antes tu tinha feito algum exame que dizia que tu era estéril, não, que tu não ia poder ter filho, alguma coisa? Não. A gente nunca se protegeu e não, simplesmente não acontecia, nunca aconteceu. Nem tipo, não acontecia. Aí eu fiz todos os exames, tudo, e não tinha nada. Nem eu e nem ele. Nada. Pelos exames, tranquilo, não tinha nenhum exame que. Porque às vezes a pessoa recebe um exame de não pode ter filho e o filho vem, né? Por isso que eu perguntei, porque às vezes um exame vem equivocado. Não. A única coisa que o médico me disse, ele disse que eu não engravidava porque eu era obesa. Pra que dizer uma coisa dessas, né? Escreve então, mas não diz, né? Ele que foi o meu obstetra, né? Ele que acompanhou toda a gestação e eu disse isso pra ele. Daí ele disse, eu não disse isso. Eu disse, o senhor disse isso. Ele disse, deve ter dito isso. Eu disse. Liguei pra eles, olha, marquei uma ecografia, não tô bem, tô com dor, tu vem que eu não quero ir sozinha. Tadinho, ele trabalhou a noite toda, ele pegou um ônibus, 2 ônibus, ele foi pra casa pra me acompanhar na ecografia. Comprei um sapatinho toda romântica pra dar notícia, né? Eu disse que eu tinha feito um exame que tinha dado positivo e que eu tava bem preocupada. Aí ele olhou o exame, ele olhou o pacotinho, né? E olhou o exame e disse, mas positivo deve ser bom. Eu disse, positivo deve ser bom. Tu tá com não sei o que, positivo. Aí ele abriu aquele pacotinho, assim, olhou pro pacotinho, olhava pro exame, olhava pra mim e eu já aos prantos, né? Nem choro. E olhava umas 3 vezes, ele olhou. E aí deu-se um silêncio. O rapaz ficou mudo. Aí eu disse, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Aí ele disse, socorro. Até hoje eu cobro dele disso, que ele disse socorro. Mas eu entendo, né? Eu acho que todo mundo que conhece mesmo a nossa história, que é muito longa para uma live, entende, né? Então a gente continuou perseverando pelo grupo de portão e em 2010 eu dei um basta. Eu disse, Sandro, ou tu leva a gente para morar contigo, ou tu fica lá e eu vou ficar sozinha. Porque eu com 3 crianças, o Andrei com problemas, a gente em busca de um diagnóstico, né? Com mais um bebê, mais uma criancinha pequena, eu tava enlouquecendo. E aí em 2010, então, a gente veio morar em Butiá. Então a gente é casado, vai fazer 24 anos em setembro, mas que a gente mora junto mesmo, são 10 anos. Eu tenho os meus defeitos, né? Eu me conheço. E ele era acostumado a viver sozinho, né? Ele vivia dentro de um alojamento, de um quarto sozinho. E daqui a pouco ele se vê dentro de uma casa com 3 crianças, quebrando tudo, descobrindo tudo, casa nova, lugar novo, o pai em casa, uma coisa que eles não estavam
acostumado, né? Então ele tinha que dormir, as crianças não deixavam. Olha, se a gente sobreviveu ao primeiro ano, nossa senhora. Eu até me lembro que nesse processo, porque eu achava que ele não queria que a gente viesse, eu já estava muito magoada, né? Porque parecia que ele não queria responsabilidade, queria deixar tudo comigo. Eu conversei com o padre Exabido, foi num curso, eu peguei ele num cantinho lá e conversei, e ele disse, Vivi, tu tem que entender que para ele também não vai ser fácil, né? Para ele vai ter 4 pessoas morando com ele depois de 14 anos sozinho. Por causa disso, a gente acabou se afastando do cenáculo. A gente acabou ficando longe do cenáculo 6 anos. Porque tudo era longe, porque imagina, a gente tá 1h30, 2 horas de qualquer encontro, né? Então a gente sempre tem que sair 1h30 antes de todo mundo para poder chegar nos encontros. E para nós é aquela coisa, tu não vai uma vez, aí daqui a pouco tu não vai outra, tu não vai outra, tu não foi um mês, tu não foi o ano, quando a gente viu 6 anos que a gente ficou longe do cenáculo. Isso fazia uma falta, menino, tu não faz ideia. Sempre me vem as lembranças daquela do Face, né? E de vez em quando uma lembrança é isso, é eu falando da saudade que o cenáculo fazia. Porque a gente sai do cenáculo, mas o cenáculo não sai da gente. Nunca. Então a gente ajudou o padre daqui, a gente descobriu que ele era cenante, mas ele tinha feito cenáculo por Canoas, né? Então a gente conversando com ele, um outro assunto, a gente descobriu isso. Disse, vamos trazer o cenáculo pra cá. Mas a minha ideia era trazer nós, né? Até porque a gente já tinha acesso, tinha que como conversar contigo, essa possibilidade, né? E eu vi a possibilidade de estar no cenáculo de novo. Então a gente acabou perseverando alguns cursos lá por Canoas. E por vários motivos, assim, hoje o grupo continua perseverando por Canoas, mas a gente optou, né, por voltar para Montenegro. Não porque por qualquer coisa, porque Canoas não nos abriu a porta, muito pelo contrário, eles são muito queridos, assim, a gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido por eles. Mas família a gente encontra no cenáculo aqui, com nós, na Diocese de Montenegro, é onde a gente tem os nossos amigos de 16 anos, né? Então, é difícil tu quebrar esse laço. Então, a gente começou a levar alguns cursistas por Montenegro também. E a gente hoje persevera pelo grupo de São Jerônimo. O padre abriu as portas lá para nós. No 76, em fevereiro de 2018, então, que a gente começou a perseverar ali por São Jerônimo, que a gente começou a ir nos cursos e tudo. E aí nós voltamos, né, Fernando? Aí nós voltamos com gás, com força e sem sair mais, assim. E aí eu tive um grande presente, né, que me emociona muito, me orgulha muito, porque é uma coisa que eu jamais na minha vida pensei que eu fosse chegar, né? Porque é uma coisa que eu até dizia pra ti, eu não quero, né? Eu não quero. Não é uma coisa que, um dia, quem sabe, não, eu não quero. Eu acho muita responsabilidade, eu sei as minhas limitações, eu sei os meus medos. Antes da live eu rezei o terço, porque eu tava assim, já chorei muito, porque eu fico muito nervosa, eu tenho um nervoso que não tinha antes. A gente vai envelhecer criando uns medos. E aí, então, eu tive a honra e o privilégio de ser a chefe do 82, do 82º Cenáculo de Maria, agora em fevereiro, né? Dia 28, 29 de fevereiro e 1º de março. Tenho o privilégio de ter 138 lindos afilhados. O privilégio do meu marido ter escrito essa música, né? Há muitos anos atrás, que nem tu fala, né? No tempo da fita cassete ainda. E assim, eu poder chegar numa chefia e poder chegar com uma música dele, sabe? Eu acho que isso foi bom para ele também, porque ele acaba ficando feliz por dois lados, né? Por ter a música dele e por mim, que eu sei que ele ficou feliz. A gente também foi agradecer a Valentina num reencontro, né? E foi dizer para Deus que estava bom já, né? E a gente foi agradecer o Andrei, foi agradecer a Maria Clara, e no outro a gente foi com o Andrei e a Maria Clara, no outro eu não fui porque eu tava grávida, no outro a gente foi agradecer a Valentina e dizer que tava ótimo já. Deus, ó, tá tudo certo. É isso que eu queria, tá? Porque se ele fosse atender todos os pedidos que eu fiz, minha Nossa Senhora ia ser um por ano, né? Eu te disse, né, que o tempo passa voando e olha, nossa, que história, a galera tá aqui
tá vibrando aqui com a tua história, os comentários, né, a admiração do pessoal por ti, a alegria, o carinho. Eu quero dizer algumas coisinhas também que eu não posso deixar de dizer. A gente diz que existe um vínculo geográfico, né, do pessoal de Butiá com Canoas, né? O pessoal de Butiá continuou participando do cenáculo em Canoas, né? Mas foi bem como tu disse, existe o vínculo do coração, né? Depois de todo o tempo que a gente estava junto, depois de todo o tempo que o cenáculo tinha essa amizade com vocês, é difícil vocês perseverarem em outro lugar. Então, por isso que acabou voltando para cá. E a segunda coisa que tu falou, que eu quero destacar em relação ao cenáculo, né? Às vezes a pessoa está na cidade do lado, está na própria cidade, tem o encontro, né? A 5 minutos está da igreja, 10 minutos caminhando, às vezes 5 minutos caminhando da igreja, e às vezes as pessoas acham dificuldade de ir, né? E vocês vêm esperar uma balsa, eu sei do medo que tu tinha da balsa, que foi uma outra coisa que tu superou, né, em nome dessa tua fé, em nome da participação no cenáculo. Então, assim, ó, a gente tem muito carinho, muita gratidão, muita admiração por vocês. E o ano passado a gente foi junto para São Jerônimo, né, fazer um encontro. Nós ficamos na tua casa, dormimos lá e de manhã fomos para São Jerônimo. E olha, eu disse para vocês lá na chegada em São Jerônimo, olha, só de fazer o caminho de Butiá para São Jerônimo, por uma estrada horrorosa, por um lugar difícil, eu disse, gente, a minha admiração por vocês aumentou ainda mais. Porque isso para ir para os encontros de São Jerônimo, onde vocês estão à frente, porque vocês são os mais antigos, porque vocês começaram o grupo lá, vocês têm que fazer esse caminho sempre. E para vir para qualquer encontro aqui na nossa diocese é um caminho longo. Então, Vivi, a gente só pode dizer do nosso carinho, da nossa admiração. E o fato de tu ter chegado à chefia, isso foi apenas mais uma forma da gente reconhecer, né, todo esse caminho que vocês fizeram, toda essa dedicação pela caminhada no cenáculo. E muito mais ainda, né, por essa caminhada de vocês, né, com o Andrei, com a Maria Clara, com a Valentina. Eu às vezes comento com algumas pessoas, já comentei isso, eu comentei com vocês também. Talvez ninguém conseguisse ficar 24 horas dentro vestindo esse pijama de vocês, né, a gente diz, né? Vestindo esse chinelo, vestindo essa roupa de vocês, e a gente vê o carinho, a dedicação de vocês com todas as dificuldades, né? Com o Andrei, enfim, com a Maria Clara, com a Valentina, com os 3 filhos, com o Sandro sempre trabalhando em horários malucos, longe de casa. Então, Vivi, a gente está aqui para te parabenizar, te agradecer, para louvar a Deus pela vida de vocês, né? Louvar a Deus pela perseverança de vocês, pela amizade, pelo carinho que vocês têm com o cenáculo, porque, olha, para fazer o que vocês fazem, para acompanhar o cenáculo, não é para qualquer um. Então, parabéns, obrigado, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Com a família de vocês, né? O Sandro ainda se revelando um belo compositor de lemas aí. Realmente, para nós, da nossa família Cenáculo, foi um imenso orgulho a gente ter tido esse lema do Sandro na tua coordenação do Retiro, do 82. Deixa eu te dizer algumas mensagens do pessoal aqui. A Joana disse que lema lindo, noite de muitas histórias. A Camila dizendo, né, vamos espantar o frio com o amor do Cenáculo. O Juliano Cardoso dizendo que o pessoal do Cenáculo de Pelotas, né, nos ouvindo também. A Cirlei Schomer dizendo feliz aniversário, Vivi, que Deus te ilumine sempre. A Olga, muito emocionante ouvir mais uma vez a tua história linda. A Gladys Kleineben, está sendo muito bom te ouvir, te admiro muito. Polaco, dizendo que é um casal que tem uma grande admiração pelo coração bondoso que tem. A Inês Silveira dizendo que o padre Bernardo sempre comentou, né, e ficou muito feliz em ter feito o batizado do Andrei, né, no cenáculo. A Thaís dizendo que é muito bom ouvir histórias inspiradoras como a tua. Marta Postai, testemunho emocionante. Flávio Canto, ouvir esse testemunho emocionante. A Elis Locatelli, né, o pouco tempo que tive com a Vivi, fiquei encantado com a sua história. A Kelly, o pessoal de Canoas, vários ali também, dizendo que foi uma alegria te conhecer e participar com eles lá. Então, Vivi, viu que passou rápido, e olha, quero te parabenizar, porque foi maravilhosa.
Né? Eu nem sabia que ia ser tudo isso, rapaz. Eu achei que não ia nem conseguir falar nada. Eu te disse que hoje ia ser mais uma etapa vencida na tua história, né? Pelo nervoso que tu estava de fazer a live. Nossa, tu foi brilhante e certamente conduziu da melhor forma e nos encantou mais uma vez com a tua vida, com a tua história. Faz a tua mensagem final, o teu encerramento aí. E te agradecer também, que tu é uma das nossas presenças 100% nas lives, e aí tira as fotinhas da selfie, manda para mim, Vivi. Sabe que a gente ama a tua família, a gente te ama, então obrigado pela tua amizade. É muito bacana a gente ter a tua amizade, a amizade do Sandro, a amizade da tua família. É algo que Deus nos presenteou aí. A gente faz 40 minutos para participar das reuniões do Cenáculo em São Jerônimo. Quando aquela estradinha tá boa. E um dia nós estávamos indo com uma chuva, com aquela estrada daquele jeito. E o Sandro disse, por que que a gente faz isso? O que leva a gente a fazer isso? A gente podia estar em casa, um sábado. Só o amor explica. E a gratidão que a gente tem por esse movimento, por tanto que mudou a minha vida, o tanto que mudou a minha história. Eu cresci nesses últimos 3 anos absurdamente. Tu sabe disso. É porque eu sou intensa demais e eu recebo as coisas muito forte, assim, tanto pro bem quanto pro mal. Elas me batem muito forte. E às vezes, na ânsia de resolver, eu acabo me precipitando, né? E me arrependo profundamente disso depois. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar nessa live hoje. Fiquei muito feliz. E obrigada a tudo que tu já fez por mim. E tu sabe que não é pouco. Não preciso dizer aqui. Todos os amigos que a gente fez. Nossa, eu tenho amigos, assim, e família mesmo, de verdade. Que eu sei que a hora que eu precisar é só passar a mão no telefone que estarão rezando por nós. E coragem, né? Pra minha turminha aí do 82. E a gente ainda tem muito, muito ainda que perseverar, muito que caminhar e muito que trabalhar em prol do Cenáculo, em prol de Deus e levar Nossa Senhora aí para todo mundo. Quero apresentar meus pimpolinhos, então era um silêncio, tô tão orgulhosa, queridos, venham. O Sandro tá trabalhando, né? Mas aqui, Valentina! Maria Clara! Acha aqui, filho. André, cada um com o seu jeitinho, mas que bom ver vocês. Olha, parabéns, hein? Ficaram num silêncio aí para mamãe poder fazer a live maravilhosa. Vivi, beijo no coração. Andrei, Maria Clara, Valentina, beijo para vocês. Nós amamos vocês. Vivi, obrigado. Parabéns, abraço no Sandro, beijo para vocês.